Olá, eu sou a educadora Luana e hoje nós vamos ter uma aula sobre alfabetização. Vamos entender um pouquinho do alfabeto, a sua origem, a escrita, como que funciona, né, esse sistema que a gente utiliza há tanto tempo na humanidade. Então vamos começar. A origem, como que é a origem do alfabeto? Você conhece? Você já ouviu falar? Então, para que nós pudéssemos fazer um resgate histórico, né, desde o início da humanidade, o alfabeto ele surgiu com o desenvolvimento da linguagem, a partir dos escritos, né, dos primeiros escritos que nós temos. Esses escritos, ao longo do desenvolvimento das civilizações, eles foram se aprimorando, os sons foram sendo representados. Então, nós podemos dizer que a origem do alfabeto está intimamente ligada ao desenvolvimento da linguagem da humanidade. Não importa a parte do país, do mundo, está ligado ao desenvolvimento da linguagem. Antes o homem não falava, não sabia falar. A partir do momento que ele começou a ler esses símbolos, ou seja, que ele passou a interpretar os símbolos descritos por ele nesse desenvolvimento, ele então começou a utilizar um alfabeto, ou seja, sons que se repetiam com frequência, foram tendo uma simbologia e essa simbologia foi sendo aprimorada até que os alfabetos pudessem estar estipulados em cada uma das civilizações, né? Trazendo um pouco para o Brasil, né? Nós tínhamos antes, né, nas décadas anteriores, um sistema ortográfico, um sistema de escrita do nosso alfabeto. Porém, em 2010 passou por uma mudança e finalmente em 2013 esse acordo ortográfico passou a entrar em vigor, ou seja, acentos foram modificados, algumas letras passaram a fazer parte do nosso alfabeto. Tudo isso vai ao encontro do que nós já falamos, ou seja, o desenvolvimento da civilização, novas culturas, palavras novas que nós passamos a colocar no nosso dia a dia, precisaram ser escritas. Então, como que vamos escrever uma palavra que incorporamos na nossa linguagem? Precisamos, então, mudar o nosso alfabeto. E essa foi uma das propostas do novo acordo ortográfico. Então, falando do nosso alfabeto, quais são essas letras, né? Nós temos aqui a letra A. Vamos dar continuidade escrevendo cada letra do nosso alfabeto. Iniciamos com a letra A. Vamos dar continuidade. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, que foi uma das letras incorporadas no novo acordo ortográfico, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. O que percebemos no nosso alfabeto, né? Nós temos aqui o alfabeto composto por 26 letras. Essas letras se dividem de uma determinada maneira. Então, como que nós vamos classificar, né, essas 26 letras do nosso alfabeto? Essas 26 letras, elas vão ao encontro do tipo do alfabeto que eu tenho. Quando nós falamos do alfabeto romano ou latino, são muito parecidas as letras que nós colocamos aqui, ou seja, são iguais. Quando comparamos com outro tipo de alfabeto, como o alfabeto árabe, já é completamente diferente. Tanto a questão dos grafemas, que nós já falamos em outra aula, ou seja, das letras, quanto a questão do fonema. Neste exemplo que nós colocamos aqui para vocês, os grafemas e os fonemas são completamente diferentes no mundo árabe, ou seja, na língua árabe, porque a origem da língua é outra. No nosso caso, nós seguimos o padrão do alfabeto romano ou latino, por conta da origem da nossa língua, ou seja, da língua portuguesa.
Então, nós temos que sempre prestar atenção nesta questão da origem das letras, né? Do alfabeto de cada país, cada região, cada localidade, com as suas características. Então, voltando para o alfabeto que nós colocamos para vocês, nós temos aqui todas as letras que o compõem. Lembrando que as letras que estão em vermelho são as letras que nós chamamos de vogais. Então, nós temos a vogal A, nós temos a vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Quantas vogais estão dispostas no nosso alfabeto? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 vogais. As outras letras nós chamamos de consoantes, totalizando as 26 letras do nosso alfabeto. Quais foram as letras que foram incluídas, então, por conta dessa questão cultural, né, de evolução da própria língua que nós temos? Foi a letra K, é uma letra que antes nós não tínhamos, a letra W e a letra Y. São 3 letras que a gente não utilizava no nosso alfabeto antes do novo acordo, que data de 2010, 2013. Então, a partir de agora, essas letras passam a fazer parte. Então, para que a gente não esqueça, é importante saber escrever o nosso próprio alfabeto, não esquecê-lo. Então, como atividade proposta, né, para que possamos refletir sobre o aprendizado dos alfabetos, fonemas, grafemas, que já vimos em outra aula. Existem vários tipos de alfabetos. Nós trouxemos 2 tipos aqui, que é o nosso, né, de origem romana ou latina, e o alfabeto árabe, que tanto a parte dele, dos grafemas, quanto dos fonemas, é completamente diferente. Então, o que a gente traz para a atividade? Se você conhece outros tipos de alfabeto, pode pesquisar, né? Nós temos algumas plataformas de pesquisa na internet, são interessantes. Então, quais são esses alfabetos? E você consegue escrever o seu nome, identificar vogais e consoantes? Como que seria esse movimento se fosse num outro alfabeto, né? São algumas reflexões que a gente traz para que a gente possa comparar o nosso idioma, a nossa língua, né, com outras que existem no mundo, outras tantas. Então, um bom trabalho. Essa foi mais uma aula do MOVA. Até a próxima.